boa tarde a todos. A Universidade Federal do Ceará, a gente agradece pela acolhida e gostaria de lembrar que nós, lá na Federal do Espírito Santo, vamos acolher a todos também para o Encontro Nacional da ANPOF, que vai ser daqui a 2 meses. Então, nada melhor do que a UF suceder à Federal do Ceará, né? A gente está lá querendo acolher, organizando o evento, e o nosso coordenador, ele não se faz presente por isso, porque ele está na organização, então há muito trabalho, e é por isso que ele não se faz presente. Quem está presente sou eu e o professor Antônio Vidal Nunes, né, nós somos os professores e nós temos 3 mestrandos. Lá no nosso programa, geralmente as aulas são às segundas-feiras, para facilitar a vida dos nossos mestrandos que são professores. Então, há 2 disciplinas, uma de manhã e outra à tarde. Nós tivemos 5 ingressantes em 2017 e 6 em 2018. Tá? Penso que o Prof. Filo ele vai permitir nós repensarmos a própria filosofia. A filosofia ela tem sido muito marcada por um profissionalismo exegético que tem e teve, né, o seu valor, mas é muito importante nós resgatarmos o elemento da intelectualidade, do diálogo com a cultura mais ampla. E aí, nesse sentido, pensar que é necessário, sim, né, nós repensarmos um determinado paradigma do fazer filosófico. Nós gostamos de fazer uma filosofia da cultura, de fundamentação dos processos culturais. Mas a gente tem de reconhecer que o processo filosófico, muitas vezes, é um subproduto cultural. Não se coloca separadamente da cultura, mas é parte de um processo cultural. E nada melhor do que no ensino médio a gente perceber que o cotidiano do imaginário social é, como foi colocado, o locus do se fazer e pesquisar filosofia. Então a gente tem de repensar e temos que pensar, portanto, que também na ANPOF a gente tem uma espécie de ideologia que perpassa os periódicos Qualis Capes no seu topo. Então, a gente tem que, efetivamente, incrementar a interdisciplinaridade a partir desse viés do Prof. Filo. Então, eu vou corroborar com o colega de uma carta política de Fortaleza, né, ou então uma carta de Fortaleza política, uma fortaleza política do Prof. Filo. Tá, professor, por favor. Isso, obrigado. Bem, os alunos que nós temos lá no nosso programa, grande parte ali mesmo do Espírito Santo, e tem também alguns que vêm de Minas, sobretudo ali da região, da divisa do Espírito Santo com Minas, tanto do lado sul como do lado norte, né, mais voltado para a Bahia, tem participado lá com a gente. Eu acho que é isso. À medida em que começamos, ou que essa iniciativa começou, as coisas vão acontecendo, muitas vezes, onde a gente nem estava esperando. Eu me lembro que no nosso programa de filosofia tem uma disciplina que consta do currículo da graduação, que é Filosofia no Espírito Santo. Nunca foi dada essa disciplina. E esse ano, em função um pouco das motivações e do trabalho realizado pelo prof, essa disciplina passou a ser dada, lecionada. E aí a preocupação de recuperação da história do ensino de filosofia no nível médio, fomos vendo a necessidade de recuperar a presença da filosofia no Espírito Santo em todos os seus aspectos. Não é? Porque não envolve, quer dizer, começamos a perceber que também vinculado ao ensino médio, como que é importante a recuperação de toda uma memória, porque ele ocorre num determinado momento, a partir de certos procedimentos, mas está enraizado numa história. E daí a nossa preocupação agora em recuperar no Espírito Santo toda essa história, e integrar a graduação ao prof, né, nesse processo de pesquisa que tem a ver aí com todos esses aspectos. Então está sendo uma experiência interessante, os próprios alunos da graduação que estão participando desse projeto,
todos estão empenhados em produzir conhecimento, em buscar os vários aspectos, eu acho que isso se torna importante, né? E ela se situa um pouco dentro desse trabalho de uma das linhas de pesquisa do Prof, que é a recuperação da história, essa percepção, essa contextualização histórica. E a gente está tentando abrir um pouco o caminho dentro desse horizonte. Então, está muito interessado, os alunos da graduação estão empolgados, né? E eu acho que é isso, quer dizer, a filosofia ela não pode perder o contexto histórico. Não é só fazer filosofia da filosofia ou ficar só na exegese. Quer dizer, já tem que apropriar da tradição sim, mas pensar o que é nosso, recuperar e trazer o que é nosso que está aí, porque é nesse subsolo que muitas coisas acontecem e nos define também no nosso ser no presente. Então eu diria que está muito empolgante essa caminhada na graduação, no Prof, a partir desse acontecimento que de alguma forma envolveu a nós e envolve a todos vocês, né? Obrigado. E na POF nós vamos ter oportunidade de apresentar um pouquinho aquilo, o trabalho já que estamos fazendo dentro desse processo de pesquisa. Boa tarde, pessoal. Meu nome é Isabel. Bom, deixa eu começar. Olha só, o ensino de filosofia, a minha proposta, né, seria o ensino e aprendizagem de filosofia através de uma roda de leitura, né? E essa roda de leitura eu chamo-se roda de experiência do pensar. Um objetivo, né, o que eu estou querendo com essa roda, né? A grande questão é a transdisciplinaridade, né? Vou explicar para vocês mais ou menos como é que eu chego a isso. Então, olha só, a minha pesquisa, né? Às vezes a gente começa muito na prática, né? Você tem a prática, o dia a dia ali que a gente está fazendo, e aí você fala, por que a gente faz isso, né? Por quê? Vamos ver em que está baseado aquilo, né? Você começa a pesquisar, né? Então eu acho que o Prof me despertou a isso, né? Procurar embasar o que eu faço no dia a dia, né? Porque a gente faz tanta coisa, né? E a gente mais como projeto e não sabe direitinho o que está fazendo. Aí eu fui procurar as bases teóricas, né? Então a minha proposta é uma proposta de transdisciplinaridade dentro do ensino de filosofia, né? Nas aulas de práticas de filosofia e ciências sociais. Olha que interessante, a filosofia, no município que eu trabalho, que é Cariacica, é vizinho assim, de Vitória. Eu trabalho bem na periferia, com assim, alunos assim, de alto risco, tá? Muito complicado, com toque de recolher, tudo que vocês imaginarem tem lá. Tá? E aí o que acontece? A filosofia em Cariacica ela foi implantada. A gente teve uma sorte, né, daquelas que é difícil acontecer. A gente teve um prefeito lá, que, além dele ser de esquerda, ele era filósofo. Né? Então, foi assim, encaixou as coisas. Isso. E aí, ele queria, né, implantar, começou a estudar. Será que, né, cabe a filosofia dentro de Cariacica? Então, a primeira coisa que ele fez foi concurso. Até então não tinha nem concurso na cidade. Se você era amigo lá do vereador, você estava lá, né? Estava trabalhando. E aí ele fez concurso para, tanto para filósofos, né, como para professores de ciências sociais. Então juntou essas duas disciplinas juntas. Tanto que o nome da disciplina é Prática de Filosofia e Ciências Sociais. Então eu trabalho junto com um sociólogo. Entendeu? É muito interessante as práticas. E a gente não trabalha, a gente trabalha como projetos, processos. A gente faz tipo assim, vou trabalhar com um projeto que pode durar 5 encontros, 6 encontros, dependendo do projeto, né? Dependendo do tema que a gente vai trabalhar, do assunto. E a gente trabalha com vários projetos, a gente tem grêmio na escola, a gente trabalha com a família, a gente trabalha com família também, a gente chama a família para conversar, trabalhamos com os professores, né?
E é muito interessante, trabalhando com formação, várias coisas. Mas aí, dentro desses projetos, né, eu escolhi a roda de experiência do pensar, que eu vou me aprofundar um pouquinho mais, né? Então, é interessante que nós, olha só, nós lá a gente está, né, dentro do currículo da rede municipal, mas a gente não é presa a uma matriz curricular. Então, o que acontece? Eu não tenho o meu dentro das aulas, né, matemática, português, eu não tenho meu espaço lá, não tem filosofia e ciências sociais. Então, eu faço uma parceria com esses professores. Entendeu? Então, eu invado a aula de matemática, invado a aula, divido, é uma coisa maluca que a gente faz lá. E a gente faz uma parceria com esses professores, né? E faço muito para o professor de português, de geografia, a gente senta junto e planeja junto. Entendeu? Então, a roda de experiência do pensar se dá muito com o professor de língua portuguesa, de história, dependendo do assunto que a gente vai abordar. Aí o que acontece, né? A gente teve muita influência do Walter Coan. Ele foi no comecinho, né, que foi implantado a filosofia, ele foi lá, passou um tempo lá com a gente, né? Falou um pouco do que é a experiência do pensar, né? E é dentro disso que a gente trabalha, né? Bom, deixa eu ver aqui. Tá. Então, a minha proposta, né? Ela é possível inclusão da transdisciplinaridade como elemento enriquecedor para a compreensão dos processos de ensino e aprendizagem dessa disciplina que é a prática de filosofia, né? Porque as diretrizes curriculares do nosso município deixam bem claro que a característica da disciplina ela é transversal e ela é também transdisciplinar, né? Aliás, na realidade, ela não é transdisciplinar, ela é interdisciplinar. Então, eu quero a transversalidade, porque eu acho que é o que a gente mais trabalha lá. Bom, a minha hipótese, né, que eu trago é a partir do estudo da proposta de nosso, como referência, né, o Edgar Morin, que ele trabalha o conceito de complexidade, né, e junto com o Walter Coan. Ambos os pensadores, né, eu leio como harmonia, né, em harmonia. O primeiro, ele faz uma filosofia da educação e o segundo propõe uma espécie de filosofia da educação da filosofia. Sobre o Coan, né, o mesmo tem assessorado, ele assessorou o nosso trabalho, né, e ele trabalha com a experiência do pensar, que ele subverte a expectativa tradicional de um conteúdo a ser disciplinar, né, de você estar sempre ministrado disciplinarmente. Na sala de aula, a complexidade, né, que é do nosso objetivo, exige do professor de filosofia uma capacidade de desafio, de dialogar, né, dialogar com as diferentes culturas. Por isso, a filosofia tem a dimensão integradora, né, que ela consegue esse diálogo, pensar o ensino-aprendizagem de filosofia, no ensino fundamental, nessa dimensão político-cultural, será melhor compreendida através de uma abordagem complexa e transdisciplinar. Então, a filosofia, para mim, dentro, né, dos sextos anos, eu trabalho com a transdisciplinaridade, né, que é um momento que a gente tenta chegar à experiência do pensar, nem sempre consegue, né, mas é um momento ali que você não se encaixa em uma disciplina, você não se encaixa na geografia, você não se encaixa na língua portuguesa, né? Você trabalha as ideias. E as ideias são transdisciplinaridade, né? São transdisciplinares, não é uma coisa focada em uma área de conhecimento. Tá? Então, para mim, é isso que acontece lá nos sextos anos, quando eu estou com os pequenininhos lá. Depois, né, porque eu acho que as disciplinas em si, se elas não se unirem, né, se não houver isso, existe um esgotamento, né, as disciplinas estão esgotadas, né, então trabalho essa questão aí.
que mais? Uau, deixa eu passar rapidinho aqui, senão... Aqui. O Walter Koan, né, ele, ao meu ver, ele é um importante referencial teórico, que ele trata, né, do ensino e aprendizagem, da filosofia, mas como construção, ao mesmo tempo, transversal e, sobretudo, transdisciplinar dos saberes. Embora, gente, ele evite falar essa palavra transdisciplinar nos livros que eu li dele. Li vários livros dele, ele não usa a transdisciplinaridade, tá? Mas ele dá a entender, nas entrelinhas, né? Ele dá a entender que ele apoia a transdisciplinaridade. E ele propõe aos estudantes algo determinado, né, que é a experiência do pensar. E ele define a experiência do pensar, né, como a experiência do pensamento, conduzindo uma prática teórica intersubjetiva, irrepetível, intransferível, e uma forma de exercer o pensar que chamamos de filosofia, como dá ênfase à crítica e à criação, à diferença, à resistência e à interlocução com a história do pensamento, que no Ocidente tem mais de 20 séculos. Então, essas são as palavras dele, né? Então, ele usa a transdisciplinaridade. Tanto o Koan como o Morin, né, eles têm assim como principal objetivo a criatividade. E isso se dá nas rodas, tá? Isso se dá porque os alunos são muito criativos. Eles, assim, a gente transforma o texto, transforma a leitura. É um momento, como a garota, a outra professora saiu, aí é um momento de empatia, é um momento de confiança. Para você ver, né, as rodas a gente nunca faz dentro de sala de aula. A gente faz num lugar separado, tá? Às vezes no auditório, às vezes na biblioteca. A gente joga tatames no chão. Eles sentam em círculo com almofadas, né? Então, é um momento de descontração para eles também. Não deixa de ser um momento de diversão, né? É um momento de bate-papo, de questionamento. Depois que a gente faz a leitura, eles próprios formulam as suas perguntas. E aí a gente questiona por que você perguntou isso. Entendeu? Então, é muito interessante essa roda, né? E o que mais? O Morin, ele propõe um caminho de aprendizagem, conforme a citação, né, que ele faz, um sujeito é capaz de aprender, inventar e criar em e durante o seu caminho, né? Então, é um caminho. E também, segundo a Maria Zambrano, né, que cita muita coisa do Morin e é apoiadora dele, o método não precede a experiência. O método emerge durante a experiência, que se apresenta no final, talvez, para uma nova viagem. Tá? Então, ele também, né, o Morin também acha que a experiência precede o método, né, que, na realidade, se complementam. Bom? Tá. Por isso, Morin e Koan, eles questionam, os dois, né, questionam o papel da lógica clássica no processo de conhecimento, e eles propõem uma reforma do pensamento, uma reforma da experiência do pensar, né, que pautam pela transdisciplinaridade. Tá? Resumindo aqui no finalzinho, né, então, para finalizar, os estudantes, eles vivenciam problemas cotidianos na escola, na família, no contexto social onde se localiza. A filosofia auxilia para que eles tracem novos caminhos políticos e existenciais. E se dá ao questionar critérios, valores, conduzido ao movimento do pensar e ao repensar, da ideia de transdisciplinaridade, como experiência do pensamento, que gira democraticamente os saberes dos estudantes, evocando, pela circularidade de uma roda, a horizontalidade dinâmica da participação coletiva dos estudantes, em colaboração em si e uma troca de saberes. Tá? Então, é isso que acontece. Olha, gente, é a primeira vez que eu estou falando assim, tá? Nervosa. Tá, obrigada.
Oi. Boa tarde, gente, para todo mundo. Meu nome é Ramando Carvalho, eu sou da UFES, né? E antes de começar aqui a falar, eu queria dizer que é muito gratificante a gente estar perto de pessoas que estão nessa luta aí com a gente, né? De ensinar a filosofia com o objetivo de emancipar as pessoas culturalmente, né? Para a humanidade ser melhor, né? E tudo, assim, com essa proposta última, que é um pouco da proposta do ensino de filosofia no geral e também no ensino médio, né? Então, é muito bom estar aqui com vocês, tá bom? Já está lá? O meu trabalho, eu vi que tem algumas semelhanças com alguns trabalhos de alguns colegas, né? Eu vi que tem Só um minutinho. Tem a Renata, de São Paulo, né, que eu vi uma certa semelhança com o trabalho dela. O Santiago, do Ceará, e a Daiane, daqui também, do Ceará. Então, as três trazem a abordagem da educação dos direitos humanos, né, no ensino de filosofia. E pensando também de forma interdisciplinar, o meu projeto ele traz a arte e a diversidade sociocultural, a educação em direitos humanos no ensino de filosofia, né? Eu vou fazer esse projeto porque eu estou no começo ainda, eu não cheguei na fase de implantação ainda, né? Na Escola Lira Ribeiro Santos, que é uma escola da periferia da cidade de Guarapari também, que enfrenta vários problemas. Melhorou muito nos últimos anos, mas ainda existem muitos problemas lá, né? E como que foi assim que se deu o início do projeto? Antes de escrever de saber que existe o Prof. Filo e tal, né? Não sabia nem nada. O mestrado acadêmico não me empolgava muito, assim, né? Justamente pela exegese e tudo. Assim, eu tenho vontade, só que não era uma coisa assim que me brilhava os olhos, né? Questão pessoal minha. E aí eu fui e eu tinha um problema muito grande nas minhas aulas de filosofia, na prática, que era o conservadorismo religioso dos estudantes, né? Tinha, no meu bairro lá, tem muitos estudantes oriundos de famílias de religiões evangélicas e tudo. E na minha prática, assim, isso sempre me angustiou, porque eu olhava e eu via que existia uma resistência dos alunos em relação à filosofia, os alunos de famílias muito conservadoras e tal. Isso aí sempre me angustiou, porque eu não conseguia chegar nesses alunos. Eles simplesmente se isentavam de estudar filosofia, eram alunos bons, né? O paradoxo era esse, que eram alunos aplicados, alunos bons, alunos que tiravam nota boas em outras disciplinas, alunos responsáveis, tudo. Só que chegava na hora da filosofia, eles falavam: professor, eu não vou estudar. Ou eles não estudavam, ou eles chegavam para mim educadamente, né, e falavam: professor, eu não vou estudar porque não é do meu mundo, né? Enfim, isso aí sempre me angustiou muito. E eu falei: poxa, eu comecei a pesquisar sobre isso, sem pensar em mestrado nem nada. E aí, quando eu vi o Prof. Filo, o edital, eu falei: poxa, eu vou me inscrever então, porque é aí que essa minha ideia se insere, né? Só que aí eu fiz a prova e tudo, e aí chegando lá no projeto, eu abri o projeto. Eu não deixei só na questão do conservadorismo religioso e tal. Eu abri para as possibilidades da diversidade sociocultural, né? E aí, o trabalho ele tem os 4 eixos norteadores, né, sensíveis ao tema: diversidade étnico-racial, diversidade de identidade de gênero e sexual, diversidade religiosa e diversidade de portadores de necessidades especiais e de transtornos mentais, né? Que eu vi também que que existe muito preconceito, muita coisa que tem que ser debatida nesse assunto. Beleza, aí o que eu fiz? O projeto ele emerge de dentro de uma ideia de pesquisa participante, né? E aí eu vou trabalhar o ensino, a educação em direitos humanos através do ensino de filosofia. Eu não vou ensinar os direitos humanos como se fosse. A minha abordagem é o quê?
fazer a educação dos direitos humanos aos olhos por um viés filosófico, né? Ou seja, utilizando o ensino de filosofia por dentro, intrinsecamente, na questão dos direitos humanos, no que ele tem de mais essencial, que é o quê? Né, o respeito à vida, à diversidade, coisas essenciais que são essenciais, né, humanamente falando. A justificativa para o projeto. Eu acho que o projeto tem uma justificativa grande, porque nós estamos vendo, nos últimos tempos, no Brasil, violações, né, sempre houve, mas agora está mais escancarado, violações, diversos tipos de discursos preconceituosos, tanto no ambiente fora da escola, quanto no próprio ambiente escolar. Né? A gente vê que a situação... Então, eu acho que é muito válido um projeto desse, né? Com essa temática e tudo. As ações práticas. Eu pretendo fazer aos moldes do que a colega que colocou ali como é que é? Do grupo de literatura, né? Eu pretendo fazer os moldes dela, assim, fazer um laboratório de filosofia dentro da escola, um espaço direcionado, né? Onde os alunos vão ter oportunidade de conhecer teoricamente a proposta, as diretrizes nacionais curriculares e tal, e depois desse primeiro momento teórico, fazer uma parte prática, que seria a criação dos objetos educacionais e das intervenções artísticas em si, que seria uma proposta de filme de curta-metragem, né, e uma mostra de gravuras e fotografias. Seria essas duas intervenções artísticas feitas, né? E aí, levando em consideração a autonomia dos alunos, eles pensando conceitualmente, filosoficamente os direitos humanos, fazer isso daí. Depois, posteriormente, eu pretendo fazer, está na proposta aqui, uma plataforma digital interativa, onde serviria como um lugar para todos os professores de filosofia ou não que quiserem utilizar essa plataforma e alimentar essa plataforma com conteúdo voltado para o tema, poderá fazer, né? Eu vou abrir essa plataforma, é a minha intenção. Dentro da plataforma eu pretendo fazer um aplicativo, né? Um aplicativo abordando esses temas. E eu pesquisei, antes de ontem, há 3 dias, eu pesquisei, porque estava faltando alguma coisa. E aí eu vi um conceito de estação educativa, que eu posso aplicar também, que eu vou pegar esses vídeos e essas fotografias, essas gravuras, essa mostra, e eu posso levar isso daí para as escolas, fazer tipo uma intervenção, uma instalação artística, né, de arte, abordando o tema. Então, a proposta é educação em direitos humanos? Não, a proposta é pensar filosoficamente, fazer os alunos, dentro de um viés filosófico, terem contato com essa temática que, ao meu ver, é importante hoje no Brasil, né? O meu referencial teórico é o Habermas e a teoria da ação comunicativa e a racionalidade comunicativa dele, né? Onde ele fala que é preciso construir uma verdade coletivamente aceita e democrática. Então, a partir desse viés, elaborar essa proposta e esse trabalho. Certo? Obrigado. Valeu. Tá. O professor Marcelo aqui me lembrou para eu trazer aqui para vocês um problema que eu tive no início. Eu nem comecei o projeto, eu já tive problema já. Na escola eu fiz assim um trabalho de reconhecimento com os alunos, assim, pedi para eles fazerem gravuras de coisas que os inquietavam sobre os direitos humanos e tal. E os alunos fizeram lá. Eu tenho um aluno na escola eu tenho 2 alunos na escola que são transexuais e tudo. E tem um menino que ele estava começando a se vestir como mulher, né? A gente viu, ele até saiu da escola. Eu nem sei o que foi feito dele. Mas ele estava começando a se vestir como mulher, fazer rabinho de cabelo, brinco, não sei o quê. A gente via que tinha alguma coisa ali que ele sofria por isso. E ele fez um trabalho bonito lá, ele fez uma gravura e tal. E eu expus essas gravuras lá, né? E eu, feliz com o trabalho e tal, eu tirei foto e coloquei no meu Facebook, né? Pra quê? Veio um monte de gente me xingando, falando que eu estava
promovendo ideologia de gênero na escola, que iam me processar, e o Escola Sem Partido, até o fundador do Escola Sem Partido me mandou mensagem, não sei o que e tal, e um monte de gente me ameaçando e tudo. Ou seja, a gente vê que existe uma ignorância, não sei, né? Alguma coisa a ser trabalhada aí nesse sentido. Né? Obrigado. Valeu, obrigado, gente. Bom, boa tarde a todos e a todas. Eu sou ainda sou o Alexson Silva Tavares, né? E sou da segunda turma do Profilo e me identifico muito com a proposta ainda que, né, as discussões estejam ainda num processo de uma série de construções, né, de percepção de identidade. Eu me identifico muito com a proposta do programa e, bom, na verdade, como sou da segunda turma, o meu projeto de intervenção ainda está para ser aplicado e é bem provável que agora, no mês de outubro, ele já se inicia. Tá? Apesar de que eu já venho adotando, né, os procedimentos pedagógicos na minha prática como professor que sou, né, no ensino médio. Bom, e o que eu fiz para hoje, para esse momento? Como sabia que o tempo é bem rígido e a gente tem que considerar os outros colegas que os colegas também têm também tem algumas contribuições a fazer e a gente aproveita também um pouco dessa contribuição, eu preparei um texto, tá, para não me perder com relação ao tempo, porque a gente fica tão motivado às vezes com a fala e às vezes a fisionomia dos participantes, quem está nos ouvindo, contribui de tal forma que nos motiva a falar mais e em outros casos a nos falar menos. Né? Como eu tenho um texto preparado, eu vou fazer a leitura desse texto, tá? Creio que não será enjoativo, porque eu vou tentar usar da minha fala de maneira bem, né? Considerando vários fatores da leitura. Bom, o meu texto então consiste em, né, a presente comunicação trata-se da proposta de pesquisa que tem como tema o ensino de filosofia emancipador e subtítulo, a utilização da metodologia sala de aula invertida nas aulas de filosofia como proposta de emancipação intelectual. O objetivo geral da pesquisa é analisar as contribuições do uso da metodologia sala de aula invertida nas aulas de filosofia, tendo em vista o processo de emancipação dos alunos do Colégio Estadual Joaquim Gomes Crespo, situada na cidade de São Francisco do Itabapoana, região norte do estado do Rio de Janeiro. As motivações que nos levaram a pensar na presente pesquisa se deu em razão de, após alguns anos atuando no magistério da educação básica, perceber que o formato da presente lógica de ensino, que se constitui técnico-científica e é caracterizada por uma lógica explicadora de ensinar, torna o aluno passivo frente ao conhecimento filosófico, levando-nos à necessidade de buscar uma proposta metodológica para o ensino de filosofia que pudesse considerar as peculiaridades do ensino médio e as características do seu público, bem como o contexto social contemporâneo. Tal metodologia deverá potencializar ao aluno um pensar aberto e problematizador do sentido de nossa experiência no mundo, sem que este se preste uma prática utilitarista, imediatista e mercadológica. Consideramos nessa pesquisa que qualquer que seja a identidade da filosofia, a determinação do que se ensina e de como se o faz em nome desta, seja qual for filosofia, não se pode realizar exclusivamente a partir do campo da didática. Há sim que apresentar uma fundamentação filosófica para a questão proposta. Entendemos que para se ensinar filosofia, se faz necessário manter-nos dentro da filosofia e perceber qual a didática que melhor se adequa à sua especificidade, porque os problemas do ensino de filosofia são problemas filosóficos. Diante disso, nessa pesquisa, destacamos como referência o pensamento educacional de Rancière, através do seu livro intitulado O Mestre Ignorante, obra que descreve uma metodologia ativa e seus respectivos fundamentos,
fazendo-nos questionar os pilares do que se entende até hoje por ensino, que, fundamentando o ensino ativo em contrapartida ao modelo vigente de ensino, parte do princípio da igualdade das inteligências, onde um mestre pode emancipar o aluno, ou seja, levá-lo a utilizar sua própria inteligência para adquirir os conhecimentos necessários exigidos por uma instituição formal de educação e também por toda a sua vida. Ao trabalharmos Rancière em nossa pesquisa, consideramos no pensamento desse filósofo que a postura do mestre não seria de explicar, mas de acompanhar o aluno na marcha pela busca do conhecimento, onde o aluno não mais se coloca passivo e alheio ao aprendizado. Ao afirmar a possibilidade de um aprender sem explicação, é ressignificar a prática pedagógica, é admitir outra postura do mestre na relação com o aprendiz, é um ensinar para a emancipação, e, em nosso caso, o ensino de filosofia. Para Rancière, a explicação limita o aprendizado e impossibilita a emancipação dos sujeitos, porque ao hierarquizar, potencializa a desigualdade das inteligências, admite-se que uns sabem mais e outros menos, afirma-se a superioridade do mestre perante o aluno. Assim, para que a aprendizagem seja significativa e o ensino de filosofia alcance o seu ápice, que é a emancipação intelectual do aluno, é necessário que o mestre busque novos caminhos e novas metodologias de ensino que levem o aluno ao protagonismo. Considerando essa perspectiva de ensino de filosofia, identificamos que, mesmo de forma preliminar nesse momento de nossa pesquisa, a utilização da metodologia sala de aula invertida nas aulas de filosofia, associada aos recursos tecnológicos, apresenta mudanças significativas no modo como os alunos se submetem aos processos de ensino-aprendizagem, proporcionando uma aproximação com a linguagem dos estudantes, auxiliando aqueles que apresentam maior dificuldade em relação ao tempo de aprendizagem, oferecendo-lhes, portanto, maior flexibilidade e progressão conforme os seus próprios ritmos, ou seja, o modelo de inversão permite a aprendizagem para a emancipação. O conceito de inversão de sala de aula é fazer em casa o que é feito em aula e em aula o trabalho que é feito em casa, ou seja, resolver problemas. Em síntese, significa transferir eventos que tradicionalmente eram feitos em aula para fora da sala de aula. Trata-se de uma abordagem pela qual o aluno assume a responsabilidade pelo estudo teórico e a aula presencial serve como problematização, aplicação prática e consolidação dos conceitos estudados. Isso se constitui um ponto importante, pois o aluno só possui dúvidas mais complexas quando o professor não está presente, no caso, posterior à transmissão feita no momento presencial, inviabilizando uma mediação do professor ante a dúvida, pois no momento de sala de aula tradicional, o aluno se encontra apenas como receptor de informações. No modelo ativo da metodologia aqui destacada, a sala de aula é utilizada para atividades complementares, como, por exemplo, tirar dúvidas em relação ao conteúdo previamente estudado, promover atividades e discussões em relação ao tema abordado. Nesse caso, os pontos positivos relacionados ao uso dessa metodologia seriam possibilidade dos alunos trabalharem um ritmo próprio e desenvolverem o máximo de compreensão possível, identificação prévia por parte dos alunos de pontos que precisam ser mais e bem assimilados e formulação de dúvidas que podem ser esclarecidas em sala de aula. Possibilidade de adequação por parte do professor das atividades de sala de aula, de acordo com as necessidades dos alunos. Incentivo a trocas sociais entre colegas por meio de atividades em sala de aula. Na sua essência, a sala de aula invertida consiste em inverter o arranjo do ensino tradicional como um propósito de obter a melhor utilização do tempo e espaço em sala de aula. Nessa abordagem, a sala de aula é transformada em um ambiente de aprendizagem dinâmico, interativo, emancipador. Em nossa prática, a aplicação da presente metodologia consiste em adotar alguns pequenos passos didáticos práticos. Apresentarmos aos alunos um blog que se constitui um espaço virtual e mediador do acesso a textos filosóficos
vídeos, documentários, animações, entrevistas, filmes, que servem de acesso à informação e, ao mesmo tempo, de problematização dos eixos temáticos a serem trabalhados no período letivo. Os alunos fazem o acesso ao ambiente virtual, no nosso caso o blog, previamente em casa, com as instruções, vindo substituir a transmissão em sala de aula, permitindo o professor organizar situações de aprendizagem dinâmicas que acabam se transformando em oficinas filosóficas no momento presencial. Em síntese, senhores, a presente pesquisa se coloca justificável, pois pretende apresentar contribuições para a construção de uma nova dinâmica pedagógica para as aulas de filosofia, trazendo reflexões sobre os caminhos alternativos para a construção do conhecimento, partindo do pressuposto que cada aluno tem o seu próprio critério para o aprender, e contribuirá para a necessidade de realizar a passagem de um ensino centrado no mestre para um ensino centrado no aluno. Encontrar uma metodologia que se aproxime daquilo que é próprio da filosofia, possibilitando ao aluno uma emancipação intelectual, deve ser uma das tarefas incansáveis do professor de filosofia, que tem a pretensão de ser mestre emancipador. Assim, para proceder na identificação de qual será o procedimento metodológico mais aplicável ao ensino de filosofia numa proposta emancipatória, é necessário perceber se esta constitui o aluno como centro do seu procedimento, tal qual eu os apresento neste momento. Muito obrigado.